Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse mestre que nos ama tanto. Estamos de volta. Semana passada não tivemos a nossa live, peço desculpas, mas eu precisei fazer uma viagem e um dos motivos dessa viagem era encontrar com um amigo. E esse amigo, assim como todos nós, né, está passando por um momento complicado na sua vida. E eu, como tive a oportunidade de viajar, eu falei, eu vou visitá-lo e levar para ele pessoalmente um livro, e um livro que eu gosto muito, principalmente de dar para amigos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí estive pensando, eu vou conversar com ele, né? E vou orientá-lo a ler tudo, porque às vezes a gente pega o evangelho e aí recomenda, não, abre uma página, e aí você lê, isso é maravilhoso, né? Porque existem realmente instruções, orientações, assim, muito especiais. Mas quando a gente vai desde o início, passando pela introdução, né? O prefácio, a introdução, e aí vai lendo devagar, quase que estudando os capítulos, eu acho que o nosso aprendizado é muito maior, muito mais significativo. Acabou que eu não consegui encontrar com esse amigo, porque ele pegou uma virose muito grande, mas mesmo assim, apesar de não dar o livro físico para ele, eu, quando cheguei em casa, eu peguei um PDF e encaminhei para o WhatsApp dele e espero que ele esteja podendo ler, né, esteja gostando da leitura. E como eu disse, é um livro libertador, um livro maravilhoso. Então, o que eu pensei em fazer, já que eu estava muito próximo do Evangelho segundo o Espiritismo durante toda essa semana? Eu pensei em fazer uma abordagem em relação à introdução e ao prefácio. Então, o prefácio eu vou ler e a introdução eu fiz um PDF, fiz um resuminho, e eu acho que a gente vai conseguir mais ou menos que compreender o intuito de Kardec antes de iniciar propriamente a obra, nos seus maravilhosos capítulos. E essas introduções realmente que Kardec nos presenteou são maravilhosas porque ela dá uma visão muito ampla do seu trabalho, né? da, sua, da sua grande e maravilhosa perspectiva em relação ao mundo espiritual, tantos e tantos momentos. Eu fico imaginando o quanto Kardec viu, o quanto Kardec presenciou de fenômenos, e mais do que fenômenos, de mensagens que realmente modificaram o seu coração. E ele faz alguns resumos, alguns apanhados, e essas introduções nos dizem muito sobre isso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte emblemática do Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito? Mas antes de iniciarmos, vamos dar aquela olhadinha para ver quem está aqui conosco. Laura, muito boa noite. Que Jesus lhe abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos na nossa reunião de quinta, reunião de Joana de Ângeles. Oi, Beth. Ótima noite para você. Que Jesus te ilumine também, você e sua família. Espero que seu netinho esteja muito bem. Lúcia, muito boa noite, Lúcia. Obrigado pela presença. Que Jesus ilumine você. Maria Terezinha, minha querida, obrigado pela sua ilustre presença sempre aqui conosco. Muito bom. E aquele beijo especial para o seu neto. Que Jesus ilumine tanto você quanto seu neto e toda a sua família. Albertinho, grande Alberto. Alberto sempre me ajudando, dando algumas dicas. Obrigado, meu irmão. Aquele beijo especial na Ângela. Que Jesus, Maria Santíssima, ilumine a sua família. E falando hoje também
e seu altivo, do nosso querido Gentil Viana, meu avô Gentil, e também de Arthur Nascimento, grandes personalidades, ilustres personalidades que ajudaram muito na sua caminhada, né, Albertinho? E eu tive também a honra de conhecer dois desses. Obrigado, Roberto. Neia, tudo bom, Neia? Muito boa noite. Obrigado pela presença. Que Jesus abençoe você. Denise, ótima noite para você também. Obrigado pela presença. Que Jesus te ilumine. É isso mesmo, Albertinho. Estamos juntos. Eu acho que já podemos iniciar então a leitura, que as pessoas vão chegando e vão se acomodando no nosso espaço virtual. Então, como eu disse, eu trouxe duas introduçõezinhas aqui. A primeira é o prefácio, que na verdade não é uma introdução, é um prefácio, e vale bastante a pena a gente ler, justamente para compreendermos o sentido da obra, né? Então, Kardec vai nos presentear com esse texto. Os Espíritos do Senhor, na verdade, esse texto foi uma psicografia, né? Que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade não é de Kardec. Kardec é o responsável pela compilação. Depois a gente vai ver quem escreveu esse texto. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Já começa de maneira belíssima, né? Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E quem assina é o Espírito de verdade. A gente sabe que quando o Espírito de verdade está assinando, nós temos aí a mais alta cúpula dos trabalhadores do Cristo, se não o próprio Cristo que está entrando em comunicação conosco. E quando a gente vê aqui no início, né? Eu vos digo em verdade. Quem falava muito isso, né? Em verdade vos digo, foi o próprio Cristo. Então, muito provavelmente esse texto é de Jesus, né? Passando essa belíssima mensagem de incentivo a todos nós. E no final, uma nota, a instrução acima transmitida por via mediúnica resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocado aqui como prefácio. Ok? E aí, depois desse belíssimo prefácio, vamos então iniciar um resuminho da introdução. E a introdução é bastante longa, então fiz um resumo mais ou menos longo, mas mais resumido, né? Como o próprio nome diz, justamente para facilitar a nossa compreensão. E vale muito a pena depois abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e ler com calma a introdução, pausadamente, com tempo, sem barulho, sem criança correndo, sem neto chorando, justamente porque é uma parte do Evangelho que nos apresenta as facetas, né, a importância dele em nossas vidas. Então vamos lá. Objetivo da obra. Parte 1 da introdução. As 5 partes dos Evangelhos.
Então, Kardec explica na introdução que os evangelhos, né, os 4 evangelhos, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João, contêm 5 tipos de conteúdo: os atos da vida de Jesus, os milagres, as predições, os dogmas da igreja e o ensinamento moral. O foco exclusivo da obra é o ensinamento moral, que é universal, inatacável, independente de crenças religiosas. Então, quando nós falamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos falando justamente de todo o ensinamento moralizante que Jesus passou. Então, muitas das vezes as pessoas podem discutir: será que Jesus realmente ressuscitou? Será que Jesus transformou a água em vinho? Isso tudo cabe discussão. Mas quando a gente analisa o exemplo moral, as palavras que dignificam o homem, não há dúvidas, não há discussão. Imagina eu pensar assim: a libertação que o perdão me oferece. Quem pode discutir isso? Não, odiar é muito melhor que perdoar. A pessoa tem que estar muito, muito perturbada para achar que o ódio é superior ao perdão, né? Então, são esses os temas que Kardec vai aprofundar, vai mergulhar, vai, de alguma maneira, junto dos espíritos, retirar o véu de algumas incompreensões que a época exigia e hoje já não exige mais. A dificuldade de entender o Evangelho. Então, o Evangelho em si tem uma linguagem muito alegórica e mística, apesar de Jesus se utilizar muito das parábolas, né, para passar ensinamentos atemporais. Quando a gente vê as parábolas, tem ali um ensinamento para toda a eternidade. Mas, apesar disso, existem ali muitas alegorias, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica, como eu disse, ele tira o véu dessas alegorias. E essas alegorias dificultam a compreensão. A maioria lê por hábito, sem captar os princípios morais essenciais. As máximas morais podem ficar perdidas entre as narrativas. Então, o que o livro faz? Kardec seleciona os trechos morais, organiza-os tematicamente, isso é muito importante, que não é cronologicamente, é por tema. Então facilita a nossa compreensão. Vamos supor, perdoar as ofensas. Então Kardec vai juntar todas as passagens que Jesus citou sobre o perdão e vai analisar, tá? Tematicamente e não cronologicamente. Ele vai explicar as passagens mais obscuras, e isso é maravilhoso, que ele vai acrescentar as instruções dos espíritos, que ampliam e esclarecem. Então, ao final de cada capítulo, tem lá as psicografias com os espíritos elevadíssimos, orientando, explicando e dando testemunho dessas passagens. Então, o objetivo: tornar a moral do Cristo acessível, compreensível e aplicável. Isso tudo está na introdução, tá? Nós estamos fazendo um resumo da introdução. Porque o Espiritismo é a chave da interpretação. Segundo Kardec, o Espiritismo explica o sentido oculto das passagens, dá coerência a temas antigos. Às vezes a gente está vendo com os olhos de hoje algo que aconteceu 2000 anos atrás. Então é muito difícil a gente conseguir compreender, né, através desse anacronismo, o que acontecia lá atrás. Então Kardec ele vai ter esse cuidado de mostrar historicamente quem eram os personagens para nos fazer compreender de maneira mais aprofundada. E liga o passado e o futuro ao revelar as leis espirituais. Qual a utilidade prática? O livro serve a qualquer pessoa, independentemente de religião, e principalmente aos espíritas, com aplicações mais específicas, como recurso contínuo, já que os espíritos reforçam os ensinos do Evangelho. Então, muitas das vezes a gente vai analisar o Espiritismo como a terceira revelação, né? O consolador prometido. E é maravilhoso. Você perde um ente querido, você vai ter aquele conforto, né? Saber que a vida não acaba, que ele está sendo acolhido. O Espiritismo realmente é maravilhoso, mas ninguém fica feliz
você fica consolado. A felicidade não está no espiritismo propriamente dito. A felicidade está nas máximas, no ensinamento, na moral cristã. E por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é tão importante. Por quê? Porque ele vai fazer a união da filosofia espírita, da ciência espírita, com a religião cristã. E aí sim, nós vamos ter o conforto, a sabedoria do Espiritismo e, junto disso, a moral cristã que nos liberta, que nos torna realmente felizes. A autoridade da doutrina espírita está na segunda parte da introdução. E isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes parece que foi apenas um médium que respondeu todas as perguntas, né, de Kardec. Ou, às vezes, a gente não entende, acha que o próprio Kardec foi um médium e que ele desenvolveu toda a obra básica dele. E não. Kardec teve um cuidado muito sério, muito criterioso de buscar dezenas de médiuns por toda a Europa. E ele fazia a mesma pergunta para cada um desses médiuns. E as respostas advindas das mãos desses médiuns, ele comparava uma a uma e selecionava as que tinham a maior gama de semelhança. Isto é, imagina que ele faz 20 perguntas para 20 médiuns e desses 20 médiuns, 18 respondem a mesma coisa. Ele descartava as duas que estavam isoladas e ficava com 18. Por quê? Porque dentro desse método científico que ele cria a universalidade da opinião dos espíritos. Tá bom? Então, se fosse obra humana, não teria autoridade. Se um só homem recebesse a revelação, não haveria garantia de verdade. Deus amplia a revelação por inúmeros médios em todo o mundo. Aí está a autoridade da doutrina espírita. Universalidade do ensino dos espíritos, o que estávamos falando. É o ponto central da autoridade doutrinária. O princípio da concordância universal. A verdade se confirma quando espíritos sérios ensinam as mesmas ideias, em lugares diferentes, por médiuns diferentes, sem ligação entre si. É o critério supremo da verdade espiritista. Hoje seria mais difícil, né? Hoje poderia ter mais fraudes, porque se você faz a mesma pergunta para diversas pessoas, é claro que as pessoas poderiam se comunicar pela internet, por telefone e meio que ajustar as respostas. Naquela época não tinha isso, as cartas demoravam muito tempo. Então Kardec ele conseguia perceber nitidamente que existia uma verdade por trás e, como diz o tema, universalidade do ensino dos espíritos. E por que isso importa? Porque evita dogmas humanos, impede que um único médium ou grupo monopolize a doutrina, garante proteção contra deturpações e heresias, mantém a unidade da doutrina no futuro. Por quê? Porque vem de uma fonte universal, uma fonte de verdade universal. E isso é muito legal, porque às vezes nós temos algumas verdades que são relativas, né? Dependendo da época do ano, faz sentido. Aí você vai passando as décadas, aquilo fica para trás, surge uma nova verdade que suplanta. Quando Kardec ele começa a trabalhar essas questões morais, ele percebe que são verdades que não são relativas, mas verdades absolutas, que são a moral cristã, e a moral cristã é a moral que reflete a divindade, porque Jesus é a chave da hermenêutica divina, ele é a ponte, ele é o reflexo real de Deus. Erros e contradições dos espíritos. Então Kardec reconhece. Os espíritos variam em moralidade e conhecimento. Então não é porque é espírito, porque é super evoluído, não. Então por isso que ele tinha esse critério. Porque às vezes chega um espírito e que não é tão evoluído ou até mal intencionado e dá uma resposta atrevida, uma resposta equivocada. Então quanto mais ele fizesse a mesma pergunta para mais médios,
maior a garantia de vir com a sabedoria universal. Espíritos variam em moralidade, podem enganar ou se enganar, podem tomar nomes falsos. A solução: submeter tudo ao bom senso, verificar a concordância universal, evitar teorias isoladas ou prematuras. E o bom senso, a gente colocar aí entre parênteses a moral cristã. Quando a gente adentra no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec percebe que a moral cristã é o tripé mais poderoso do Espiritismo. Que Kardec começa a fazer perguntas sem compreender que o Espiritismo viraria uma grande religião. Ele percebe que é uma filosofia, que é uma ponte com a ciência, uma ciência do mundo invisível, e só depois ele vai se dando conta de que o que há de mais nobre no Espiritismo é essa ligação com o cristianismo. Então, quando ele fala o bom senso, ele está falando nessa primeira parte, né? Os primeiros livros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E o bom senso, ele se reveste de moralidade quando ele adentra no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que, para mim, é o livro mais importante de todos. A revelação é progressiva e gradual. Espíritos superiores revelam somente o que a humanidade pode compreender. Não há respostas definitivas antes do tempo adequado. Evita-se curiosidade, vaidade e precipitação doutrinária. E é interessante a gente ver que muitas das coisas não chegaram antes do tempo, mas tudo que chegou, e eu gosto muito de usar essa palavra, é atemporal. Em qualquer época da humanidade, nós vamos ler e fará sentido em nossas vidas. Assim como a gente volta para a Grécia Antiga, né? A gente fala muito dos filósofos pré-socráticos que tentavam encontrar a arquê, isto é, a origem de tudo, a origem do universo. E hoje, muitas das vezes a gente vai até achar engraçado. Eles achavam, por exemplo, que a origem de tudo era o fogo, que o fogo era transformador, assim como Heráclito de Éfeso. A origem de tudo é a água, assim como Tales de Mileto, ele imaginava que a água era o elemento primordial. Ou você tinha os atomistas, como Demócrito e Leucipo, que achavam que era o átomo a origem de tudo, né? Aí já faz mais sentido para a nossa realidade. Mas isso tudo eram verdades relativas. Quando a gente começa a adentrar nos filósofos a partir de Sócrates, que rompe com essa busca da physis e vai para questões existencialistas, a gente já começa a perceber as perguntas ontológicas, isto é, as perguntas com cunho moral, existencial. E aí adentramos em matérias atemporais. O que é verdade? O que é o bem? Qual a função do belo? O que é o justo? Né? São essas buscas que até hoje nós temos dificuldade em compreender. E quando lemos a moral cristã, e a moral cristã dentro deste livro espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós também vamos nos deparar com ensinamentos atemporais. Em qualquer época da humanidade fará sentido em nossas vidas. Consequências práticas do controle universal. Garantia contra cismas, né, contra divisões. Como milhões de espíritos instruem simultaneamente, nenhum indivíduo pode alterar a doutrina. Nenhuma seita conseguirá dominá-la. Sistemas falsos são automaticamente desmentidos. E aí eu lembro muito de Emmanuel falando com Kardec, né? Já algumas décadas depois da desencarnação de Kardec, Emmanuel falando com Chico Xavier, desculpa, já algumas décadas depois da desencarnação de Kardec, Chico, se algum dia o que eu disser para você for contrário aos ensinamentos de Jesus ou aos livros de Kardec, me deixa e continua com eles. Por quê? Porque o critério utilizado por Kardec, esse controle universal, foi algo muito sério. E Emmanuel teve essa maturidade de passar essa instrução para Chico Xavier. Confirmar antes de publicar. Mensagens isoladas nunca devem ser tomadas como doutrina.
deve ser apresentada somente como opiniões prováveis. Somente a recorrência universal lhes dá força doutrinária. Então, quando você tinha uma passagem ou outra isolada, você não vai encontrar no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, na Gênese. Você encontra onde? Na Revista Espírita. Ali você tem diversas passagens isoladas que eram para um desenvolvimento de um pensamento. Tá bom? A opinião universal como juiz final. A verdade se constata não pela autoridade humana, nem pela autoridade de um espírito isolado, mas pela unanimidade geral entre espíritos sérios. Então, está muito repetido aqui no nosso PowerPoint, porque Kardec trabalha muito esse conceito na introdução do Evangelho, tá bom? Notícias históricas está na terceira parte da introdução, que são necessárias justamente porque, para a gente entender o Evangelho, nós temos que reconhecer esses personagens do passado. Senão a gente fica completamente perdido. E aí a gente cai em diversos erros. Precisamos dominar o vocabulário, compreender o contexto cultural, conhecer grupos religiosos da época. Então Kardec vai descrever quem eram os samaritanos. A gente já falou algumas vezes, principalmente quando a gente aborda a parábola do bom samaritano, a gente diz, né, que era o grupo rival dos judeus, né, que era considerado herético porque acabou se dividindo e perdendo a pureza. Os nazarenos, né? Os nazarenos, quando a gente lê o Antigo Testamento, eles estão muito lá. O Sansão era um nazareno, e depois esse nome foi dado aos cristãos. Quem eram os publicanos e portageiros? Eram os cobradores de impostos, né? Muito mal vistos socialmente. Quem assiste a série The Chosen, Os Escolhidos, vê que Mateus, o evangelista, ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano, por isso que ele era muito mal visto, até pelo próprio grupo dos apóstolos. Quem eram os fariseus, né? Que eram os hipócritas, que Jesus chamava muito de hipócritas, né? Eram muito legalistas. E a gente já falou também que existiam 4 grupos, né? 4 correntes religiosas dentro do judaísmo daquela época, que eram os fariseus, os essênios, os saduceus e os zelotas. Os escribas, né? Que eram os doutores da lei, aliados dos fariseus. Os escribas seriam uma espécie de profissão e os fariseus um cargo religioso, tá? Então, a pessoa de tanto escrever, né, a Torá, o Antigo Testamento, ela acabava sendo um doutor da lei, porque ela escrevia. Então, o escriba era esse escritor, era uma profissão, tá? Muitos dos fariseus também eram escribas. Então, as sinagogas eram os templos religiosos, locais de estudo e oração. Quem eram os saduceus? Falamos aqui dos saduceus ainda há pouco. Eles eram um grupo também do judaísmo, só que eles eram mais materialistas, né? Negavam imortalidade, entre outras coisas. Então, a introdução ele vai citar aprofundadamente quem são esses personagens. Os essênios, né, que era um grupo mais místico, mais isolado, dizem que João Batista era um essênio. Quem eram os terapeutas, os místicos judeus ou proto-cristãos lá do Egito. Então, o objetivo é remover equívocos de interpretação. E, para finalizar, na parte quarta, vai falar sobre os precursores do Espiritismo. E por isso que nós falamos tanto aqui, às vezes as pessoas devem achar muito chata, né? Poxa, ele fala o tempo inteiro sobre os gregos, os filósofos. E Kardec também cita muito, porque Sócrates e Platão foram precursores do Espiritismo. A ideia central deles, que antes de Jesus, né, Sócrates e Platão já anunciavam a imortalidade da alma, a vida futura, bem como o objetivo moral, existência do mundo espiritual, reencarnação, né, de maneira implícita, né? Muitos acreditavam na transmigração das almas, libertação da alma pelo progresso moral. Kardec apresenta trechos socráticos que distinguem a alma e corpo, descreve intuições da vida espiritual. Quando Platão fala o mundo das ideias, né, que o mundo das ideias é o que realmente
teia, é o mundo original, e nós aqui no mundo sensível, mundo material, somos um pálido reflexo do mundo das ideias. Então, esses dois estão justamente criando essa divisão do mundo dos espíritos, o mundo perfeito, e o mundo material. Quando Platão fala sobre o mito da caverna, né, que na verdade o mito da caverna nós estamos vendo apenas uma sombra da realidade, é exatamente isso. Por isso que eles são os precursores do espiritismo. Eles abordam a purificação moral, explicam as afinidades espirituais, anteveem consequências éticas, e o objetivo é mostrar continuidade histórica e lógica e a não ruptura. Como eu disse, existem verdades que são absolutas. Então, em qualquer época da humanidade, nós vamos ser confrontados por essas verdades. Cada um com um certo viés, com uma certa luz, demonstrando, mas de jeito nenhum vão confrontar essas grandes verdades, a moral e a visão de Jesus. Tá? E, por exemplo, quando a gente fala de mediunidade, os próprios gregos também, né? Eles tinham lá o oráculo de Delfos, as pitonisas, onde elas entravam em transe e elas faziam grandes revelações. O próprio Sócrates, ele tinha lá um espírito protetor. Quem assistiu a novela La Viagem deve lembrar, né, de um personagem que tinha o protetor, né? Sócrates também, claro que não é o mesmo protetor, mas eu fico imaginando quem era o protetor de Sócrates e que ele chamava de daimon, e não tem nada a ver com demônio, né? O termo se modificou completamente com os séculos. Naquela época, o daimon era esse espírito protetor que dava instruções, que orientava. Então, Sócrates tinha um contato mediúnico profundo e constante com esse espírito protetor dele. Então, por isso que eles são considerados tão precursores do espiritismo e por isso que nós trazemos tanto aqui informações sobre a beleza ética e estética da Grécia, principalmente de Atenas. Lembrando que nós tínhamos também Esparta, que estava completamente distante dessa maravilha intelectual e moral. E para terminar com chave de ouro, já que nós falamos semana passada sobre. Semana passada não, há 15 dias, sobre o culto do evangelho no lar. Lembrando que uma das orientações, né, de uma maneira agradável de fazer o evangelho no lar, é abrir uma página do evangelho segundo o Espiritismo, ler em família, né, discutir, conversar de maneira bem tranquila. E aí eu acho que hoje a gente pode fazer isso, pegar um capítulo mais ou menos que curto e justamente compreender qual é a lógica dos capítulos para facilitar a nossa imersão numa futura uma futura reunião do Evangelho do culto no lar. O Evangelho no lar. Vamos lá, vamos pegar aqui o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo para compreendermos. Meu reino não é deste mundo. Então, haverá alguma abordagem sobre a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e instrução dos espíritos, uma realeza terrestre. Lembrando que no final, Kardec sempre apresenta psicografias que corroboram o texto. Aí ele vai citar o que está no Evangelho. Esse aí está no Evangelho de João, capítulo 18 a 33, 36 e 37. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, como eu disse, essa é uma passagem que está na Bíblia, no Evangelho de João. E aí vem a análise desse trecho, a vida futura. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura,
que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que se destina à humanidade e como vendo constituir o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensino do Cristo, razão pela qual está colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, pois deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os como seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade angélica. Segundo eles, a observância das leis de Deus era compensada com os bens terrenos, a supremacia de sua nação e com as vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus viria lhe revelar que existe outro mundo no qual a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. Lá, ele se encontra em toda a sua glória e para lá voltaria quando deixasse a terra. Então, vocês estão entendendo? Kardec ele vai pegar uma passagem do Evangelho e ele vai aprofundar a luz do Espiritismo. Ele vai esclarecer, vai tirar o véu, né? Isso é belíssimo. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou convenientemente dar-lhe luz completa, que os deslumbraria sem o esclarecer, pois não a compreenderiam. Limitou-se, de algum modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, da qual ninguém pode escapar. Todo cristão, pois, crê necessariamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas é apenas uma crença, sem nenhuma certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, quando os homens se mostraram bastante maduros para compreender a verdade. Então, em 1857, olha só, quantos séculos depois, aí sim os espíritos perceberam que a humanidade estava pronta para compreender sem as alegorias. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. Torna-se uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que a descrevem em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. De sorte que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais vulgar é capaz de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como imagina um país quando lê a sua descrição detalhada. Ora, a descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada as condições de existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram são tão racionais que cada um aqui é obrigado a reconhecer que não pode ser de outro modo e que ela representa realmente a justiça de Deus. E aí ele fala agora sobre a realeza de Jesus. Deixa eu só antes ver se está tudo direitinho. Está tudo direitinho? Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a conferida pela coroa real. A primeira é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Aquela é sempre abençoada pelas gerações futuras, ao passo que a outra muitas vezes é amaldiçoada.
A realeza terrestre acaba com a vida, a realeza moral continua governando, sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados da terra? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: Sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E se Deus quiser, um dia será desse mundo. E, para finalizar, ele fala sobre o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Exatamente isso, né? Quando a gente acredita, a gente tem fé que a morte não existe e que o outro lado da vida nos espera e tudo que fizermos de bom aqui, nós, de alguma maneira, vamos continuar no outro lado, isso nos dá uma fé inabalável. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. E lembrando, né, de alguns filósofos modernos, quando eles matam Deus, filosoficamente falando, claro, tudo é permitido. Então, se não existe Deus, se não existe a moralidade, se nada disso faz mais sentido, é o caos na Terra. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. A morte nada mais será de assustador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada para ser a porta da libertação que faculta ao exilado a entrada numa morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, isso é muito importante. Aqui é um lugar temporário, não é definitivo. O homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda as suas amarguras. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, e isso é terrível. Incerto quanto ao futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, porta-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor deles causa-lhes pungente mágoa. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que transformam sua existência numa angústia perpétua, infligindo-se a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo assume ao seu redor vastas proporções. O mal que o atinja, como o bem que toque os outros, adquire aos seus olhos grande importância. Dá-se o mesmo com aquele que se encontra no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, tanto os homens que ocupam altas posições como monumentos. Contudo, se ele subir uma montanha, homens e coisas lhe parecerão bem pequenos. O ponto de vista faz toda a diferença nas nossas vidas. É o que acontece ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, assim como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. É igual a gente olhar para o céu estrelado e a gente ver não aquelas 5, 6 estrelinhas no céu do Rio de Janeiro com poluição e muita iluminação, mas quando você está num lugar muito ermo, escuro, sem iluminação, sem poluição e a gente consegue ver milhões e milhões de estrelas. A nossa existência ganha uma, um outro significado. A gente percebe que não somos nada. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, que tanto se fadigam para conquistar um lugar que as elevará tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão. A importância, pois, dada aos bens terrenos, está sempre em razão inversa da fé que se tenha no futuro. Dir-se-ia que se todos pensassem dessa maneira, tudo periclitaria na terra, pois ninguém mais iria ocupar-se com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar e mesmo então
estando certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, ainda assim cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Não existe ninguém que, encontrando um espinho debaixo de sua mão, não o retire para não se picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto de progresso e de conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo os desígnios da providência que o pôs na terra para tal fim. Simplesmente, aquele que considera o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola de seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. É contra tais abusos que se previnem os que aplicam a si próprios essas palavras de Jesus: Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico, que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrena assemelha-se ao pobre, que perde tudo o que possuía e se desespera. E aí vamos para a instrução dos espíritos. Então, dá para ler isso aqui. Estamos com tempo ainda. O Espiritismo alarga o pensamento e lhe rasga novos horizontes, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que se concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, dando assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, razão pela qual ele reservou esse conhecimento para mais tarde. E aí, instrução dos espíritos, para finalizarmos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E quantas vezes, apesar de não fazermos parte da realeza, vamos chegar do outro lado e ver o que nós trouxemos? Nada. E, como que para tornar a lição mais amarga, ela nem mesmo me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Ó, só então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para se conquistar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em todas as suas celestes práticas, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Que profundo, que belo isso, né? Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. A ele só conduzem os atalhos mais penosos da vida. Procurai, pois, o caminho do céu através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Forte isso, né? Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões. Logo eles percebem que se agarraram a uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem abrir as portas do céu. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha da França.
Isso em 1865. 63, né? Pessoal, eu acho que com o nosso encontro de hoje, compreendemos um pouquinho da importância e da nobreza espiritual deste livro. Então, vamos dar mais valor, vamos ler com mais atenção, vamos reunir as nossas famílias para justamente compreender, debater, estudar, né? Sentir o Evangelho. E o Evangelho trazido por Jesus e o Evangelho explicado pelos Espíritos. Chegou a hora da nossa transformação. E falando em transformação, é o momento de finalizarmos a nossa live com a nossa prece em conjunto, que nos une cada vez mais e que de alguma maneira também nos une a Jesus. Vamos fazer a nossa prece. Lembrando que quem puder colocar um copinho d'água, vou até encher mais aqui o meu copinho, porque esse é o momento que os espíritos se utilizam para frutificar esse líquido tão sagrado. Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e, com a certeza que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele também estará. E hoje somos muitos, encarnados e desencarnados, celebrando, orando, entrando em sintonia com Jesus, que é a ponte sagrada entre o Criador e a humanidade. Mestre amado, há 2000 anos o Senhor aqui estiveste, não apenas passando informações através das suas parábolas belíssimas, mas principalmente através dos seus exemplos que eternizaram a sua passagem. Olhar os seus atos, conhecer os seus passos, saber que é possível seguir os seus caminhos. Isso é libertador para todos nós e nos dá uma força irresistível. Obrigado, Senhor. O que seria de nós sem a sua passagem imaculada na Terra? O que seria da humanidade sem a tua luz guiando os nossos passos? Muitas das vezes, Senhor, esquecemos de Ti. Muitas das vezes caminhamos por estradas tortuosas, em direções duvidosas. Mas o sofrimento acaba sendo inevitável, porque apenas na Tua direção existe a felicidade. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ti. Que possamos lembrar, que possamos guardar em nossos corações as verdades absolutas trazidas há 2000 anos. E reconhecer que a vida na Terra é efêmera, que as facilidades são enganosas e apenas o Teu Evangelho, apenas a Tua vida realmente faz sentido em nossas míseras existências. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, iluminando e amparando, e que possamos, junto das nossas famílias, receber de Ti o acréscimo de misericórdia em forma de saúde física e espiritual. Muito obrigado. Hoje e sempre, Senhor, fica conosco. Assim seja.
Meus amigos, tem dias que a energia é muito especial e hoje foi um deles. Falar sobre o Evangelho é entrar em sintonia direta com Jesus. Fomos agraciados, somos agraciados e seremos sempre quando continuarmos buscando, através de todas as nossas dificuldades, mas quando continuarmos buscando o caminho, a verdade e a vida. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai que está nos céus. Obrigado mais uma vez e até semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Muito boa noite.